Shalom, queridos, graça e paz da paz do Eterno, entrando aqui para falar sobre estabeleça o que você quer. Quero convidar você para estar conosco nesse nosso encontro, já atrasado, mas entrando aqui para compartilhar com você um pouco aí do amor de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então quero te convidar para estar conosco, onde eu tenho certeza de que Deus vai nos abençoar. Eu gosto muito da palavra estabelecer, porque estabelecer nos leva a um protagonismo que talvez a gente não tenha muito a pensar, né? Mas estabelecer é tomar uma posição, assumir, colocar estacas, firmar-se. Então tem muitas coisas que na nossa vida precisa ser estabelecida. Precisamos estabelecer a nossa fé, estabelecer a nossa confiança, precisamos estabelecer as nossas metas, as nossas expectativas. Estamos chegando aí, eleição complicada, narrativa, mentira aí, querendo roubar de nós a nossa fé, a nossa esperança. Pessoas que não, sem nenhum escrúpulo, fazendo mal, fez mal para o Brasil e quer voltar de novo. E a gente tem que se posicionar, a gente tem que estabelecer, né? Estabelecer aquilo que a gente quer. Então eu quero convidar você para que você possa estar conosco. Estou compartilhando aqui o nosso vídeo com os nossos amigos e rapidamente já vou estar aí citando o texto bíblico que nós vamos usar como base. E dentro dessa palavra estabelecer, eu quero mostrar para você algumas coisas. De fundo aí nós estamos ouvindo Ron Kenoly, cantor americano, falando conosco acerca da palavra de Deus. Então vamos trabalhar dentro dessa questão de estabelecer o que é que nós precisamos estabelecer, o que é que a gente quer, o que a gente sonha com a vida ou para a vida, o que a gente espera que as coisas aconteçam a partir do que a gente estabelece. E eu quero começar lendo aí aquele nosso cartaz, né? Aquele cartaz que a gente sempre coloca aquilo que vai ser o esqueleto da nossa mensagem. E eu quero desde já pedir que você compartilhe aí. Então eu escrevi o seguinte, hoje logo cedo, por isso que eu estou começando atrasado. Hoje mais cedo eu escrevi o seguinte: em um mundo com tanto barulho e desordem, você deve abrir espaço para o que importa. Você já prestou atenção que nós estamos nos envolvendo com os barulhos, estamos deixando de lado as coisas que importam, aquilo que de fato vai reger nossa vida, de fato vai nos ajudar a alcançar, de fato vai nos dar vitória? Você já prestou atenção que no mundo de muitos barulhos tem muitas pessoas que estão deixando de lado as coisas importantes para prestar atenção nos barulhos, e com isso elas estão vivendo fora daquilo que Deus espera que elas vivam?
Uma outra coisa que eu coloquei dentro desse esqueleto da nossa mensagem foi o seguinte: coisas boas levam tempo e você está chegando lá. Porque, irmãos, tem horas que parece que a gente entra num caminho de desespero e parece que a gente não vai alcançar aquilo que sonhamos. Então, em vez de você entrar pelo caminho do desespero, tenha certeza de uma coisa: coisa boa leva tempo, mas você vai chegar lá. Eu coloquei também o seguinte: portanto, não se permita ser aleijado pela circunstância ou pela autoaversão. E aqui, esse negócio de ser aleijado, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque eu já preguei esse mês, eu acho que umas 3 ou 4 vezes citei a vida de um homem que estava aleijado no tanque de Betesda. E ele foi aleijado, ficou paralítico por causa das aversões. E a palavra autoaversão não seja aleijado pelas circunstâncias e pela autoaversão. Por exemplo, é algo que alguém está lhe dizendo, mas você tem aversão a isso, você não concorda, você rejeita. Jesus perguntando: quer ser curado? E o cara dizendo: não quero saber disso. É a mulher do tanque de Jacó, a samaritana, que Jesus está falando de água, me dá água, e ela tinha aversão a Jesus, porque já dizia o nível da aversão dela, que ela dizia: os samaritanos não têm aliança, não fala com os judeus. Então, às vezes, nós temos a autoaversão a nós mesmos. Às vezes estamos achando que não merecemos o que sonhamos. Às vezes desprezamos aquilo que as pessoas nos oferecem. Temos autoaversão às coisas que a gente deveria estar apoiando, pois é nela que está o nosso sucesso, a nossa vitória. A aversão, ela vem também, tem gente que tem aversão a Bolsonaro, mas ele é a melhor opção, é melhor do que o Lula, que é conhecido como ladrão. E é de fato, e ninguém precisa falar disso, mas tem pessoas que têm aversão ao cara porque não foi com a cara dele, aquele negócio de dizer: o meu espírito não bateu com o espírito dele. Então, veja, eu estou falando sobre estabelecer o que você quer. Para você estabelecer o que você quer, você não tem que ter aversão a nada. Você não tem que se colocar contra a sua vida, contra a sua vitória. Você não tem que se colocar contra aquilo que vai lhe fazer bem. Você não tem que se colocar contra aquilo que pode melhorar a sua vida. Então, uma das coisas para estabelecer o que você quer é impedir que a sua autoaversão: mas eu acho que eu não mereço vencer. Eu acho que a minha vida é tão difícil que eu acho que eu não mereço ser feliz. Não, acabe com as autoaversões. São coisas que podem lhe destruir e não deixar que você venha alcançar o que você sonha. Aí eu coloquei aqui o seguinte: tudo é apenas como é. Então, a gente já sabe que cada um tem a sua forma de pensar. Então tudo é como é. A gente não tem que ter aversão a isso. Cada um tem que aceitar as coisas para facilitar a sua forma de conquistar. Não há razão para deixá-lo aleijado. Então, a autoaversão está aleijando pessoas, está impedindo as pessoas de andarem, de conquistarem. Tem pessoas que não conseguem acreditar que o que Deus tem para ele é maior do que o que ele necessita. Tem pessoas que estão preocupadas, volta à primeira frase do início, tem pessoas que estão muito mais preocupadas com os barulhos do que
com a vida que Deus tem para a vida dele, com o que de fato importa. Tem pessoas que estão no meio de gemidos, de lutas, que não conseguem ver que o que Deus tem para ele é maior e mais poderoso do que o que ele está vivendo. Então tem muita gente aleijada pela autoaversão. Pessoas que não vão terminar o ano bem, porque ele acha, ele tem aversão à vitória, ele tem aversão à riqueza, ele acha que tem aversão àqueles que podem ajudar, aquele que pode nos ajudar. Foi isso que a mulher fez, a samaritana. Ainda bem que ela, João capítulo 4, ainda bem que ela caiu em si e disse: opa, eu não posso caminhar por isso não. Eu tenho que estabelecer uma comunicação com isso, porque ela estava vivendo de autoaversão. Ela não esperava, ela rejeitava a conversa do samaritano com os judeus. Então, muitas pessoas supervaloriza a circunstância, mas desvaloriza a fé em Deus. Irmãos, você já prestou atenção que tem muita gente que eles têm valoriza a crise, valoriza. Deixa eu ler o texto com você. Deixa eu ler o texto com você para mostrar que a Bíblia mostra que tem algumas pessoas que supervalorizava a sua circunstância e não valorizava a Deus. Tem pessoas que valorizam a doença, não, porque a minha doença não tem cura, e não valoriza o Deus que pode curar, a fé que ela tem em Deus. A fé que ela tem em Deus. Deixa eu mostrar para você, aqui em João capítulo 5, versículo de número, acho que 2. Olha o que está escrito. Ora, existia em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. A primeira coisa que eu quero mostrar para você eles estavam parados e conversavam acerca dos seus problemas. Eles valorizavam as suas dores, mas não valorizavam o que Deus era capaz de fazer. Por isso que Jesus vai ali e diz assim, que de um tempo um anjo agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois da água movida, sarava de qualquer enfermidade que tivessem. Olha, eles estavam ali, mas valorizavam muito mais as suas dores do que a fé que eles tinham em Deus. Porque se eles tivessem fé em Deus, eles já teriam erguido os olhos e visto Jesus chegando. Porque Jesus já não era mais um homem comum. Ele já era um homem que as pessoas já enxergavam nele um rabino. Então veja que ele entrou no meio, passou por essas pessoas, mas essas pessoas não viram, não prestaram atenção nele. Você vê que as pessoas não prestaram atenção nem quando aquele homem que aleijado que estava se levantou e saiu. Eles conheciam aquele homem, mas qual foi o segredo? Qual era o problema? O problema, querido, é que eles estavam acostumados a valorizar as suas dores do que valorizar a fé que eles têm em Deus. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas valorizam e elas dizem que Deus está com ela porque elas dizem que está sendo provada por Deus. Ele está dizendo que é Deus que é o castigador delas, que elas estão sofrendo porque Deus está permitindo, porque Deus é o que carrega o chicote para bater nelas. Engraçado que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, você vai ver que nenhum deles estavam doentes, suas roupas não rasgavam, eles viviam, comiam do melhor. Agora, como é que o Deus
que pega um povo que murmurava, que falava mal e dá para eles o melhor, e você que não murmura, não faz nada, como é que Deus vai permitir que você viva uma vida dizendo que foi Ele que lutou? Sabe o que é isso? Valorizar as suas lutas e não valorizar a sua fé em Deus. Então tem muitas pessoas que estão o tempo todo valorizando as suas lutas. Elas dizem que as lutas são difíceis, isso é uma forma de valorizar. Elas dizem que elas não têm força mais para prosseguir, uma forma de valorizar. Elas dizem que não está suportando mais, uma forma de valorizar. Elas dizem que estão com medo de não dar certo, uma forma de valorizar. Nós vivemos num momento onde as pessoas estão valorizando o fracasso e não estão valorizando a fé que ela tem em Deus, o poder de Deus. As pessoas acreditam mais nas mentiras, nas propostas de piorar, do que na mensagem de que vai melhorar. Se tiver um pregador falando, irmão, vai piorar, as lutas estão vindo, a coisa vai ficar difícil, todos estão ali para dizer, balançar a cabeça e dizer verdade, verdade. Mas quando alguém vem para valorizar a fé, para dizer que a fé vai estabelecer um milagre na vida daquele que crê, que vai tirar da circunstância, sabe o que é que ele faz? Ele simplesmente diz, não é tão fácil assim não. O senhor está falando o quê? Deixa eu mostrar para você que só se pode estabelecer algo quando a gente valoriza a nossa fé, a nossa confiança em Deus e não as lutas e a circunstância. Preste atenção que eu vou mostrar para você um texto que diz bem assim, Salmos 27, versículo 4, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa. Eu vou mostrar várias coisas para se estabelecer o que você quer. Olha, a primeira é, uma coisa pedi ao Senhor e não fiquei parado e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e consultar o Senhor no seu templo. Veja, se alguém lhe perguntasse agora qual o seu desejo, se tivesse um gênio dizendo qual é o seu desejo agora, qual seria o seu desejo? Lembra do primeira frase daquilo que eu escrevi? Que a primeira frase é, em um mundo de muitos barulhos, às vezes você não está se concentrando naquilo que importa. No mundo onde todos estão falando alguma coisa, barulho de lado, barulho do outro, você não está se concentrando no que importa. Aí uma coisa te basta. Olha para Bartimeu, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46, diz que quando ele ficou sabendo que era Jesus que estava passando, no meio do barulho, a multidão mandando calar, ele se concentrou no que importa. Irmãos, nós estamos vivendo assim, num mundo onde os barulhos e as informações tentam calar aquilo que a gente está concentrado, tenta nos tirar daquilo que estamos firmado, estabelecido. Você já prestou atenção que no mundo que vivemos, onde todos um barulho constante, barulho de filhos, barulho de parentes, de amigos, de irmãos, uma série de barulhos vem para nos desconcentrar daquilo que a gente tem que estar concentrado? Então nós vivemos num mundo de muito barulho, onde nossa visão tem que estar estabelecida naquilo que importa e não naquilo que chega como informação. Precisamos estar firmado, estabelecido. Então nós precisamos entender que para estarmos estabelecidos
Estabeleça o que você quer. Esse é o tema da palavra. Primeiro, você tem que pedir uma coisa, pedir ao Senhor. Aí entra a minha interrogação. Se o Senhor chegasse para você e dissesse, peça-me o que queres, como chegou para Salomão, e ele, em vez de pedir um reino, pediu sabedoria, o que você pediria? Você só pediria a coisa certa se você estiver focado nas coisas que são importantes. Você só pedirá aquilo que é certo se você estiver focado naquilo que é importante. Alguns irão pedir dinheiro, sucesso e cura. Salomão, quando foi questionado, ele pediu sabedoria divina e Deus o abençoou com todas as outras coisas. Por quê? Porque Salomão descobriu algo importante. Você vê que a mesma pergunta que foi dita para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Ele disse que eu volte a ver. Ele estava concentrado no que mais importava na vida dele. Porque quando você está cheio de coisas para resolver e não se importa apenas com o que é mais importante, e a minha filha Leilane me pediu hoje para eu refrescar ontem a mente dela, quando eu tenho uma frase que eu digo, faça as coisas importantes e não as urgentes. Porque tem gente que só faz as coisas urgentes, mas não consegue fazer as coisas importantes. Então você precisa focar. Uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa eu pedi. Então ele está dizendo que, aí ele vai dizer, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias. Quando nós vamos olhar os salmos de Davi, você vai ver que ele agarrou a Deus como sendo Deus o segundo coração dele. Ou seja, se ele tinha um coração que desejava, ele queria que Deus fosse o segundo coração, que desejasse para ele aquilo que ele sonhava. Ele falou para Deus sobre o seu pecado, ele se arrependeu. E a Bíblia diz que quando Jesus é chamado, ele é chamado Jesus, filho de Davi, principalmente quando ele entra em Jerusalém. E o próprio Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nós temos que entender, que o desejo de habitar na casa de Deus é importante para estabelecermos aquilo que a gente quer. Porque ele diz que na casa do Senhor nós contemplamos o Senhor e aprendemos com ele no seu templo. Então, se nós queremos estabelecer o que queremos, temos que pedir uma coisa. E qual é a coisa que temos que pedir? Temos que pedir a Deus que Ele nos conceda um milagre. Quando nós vamos olhar, tem muitas histórias que poderiam ser por nós aplicadas neste momento. Quando ele diz, eu quero estar na casa do Senhor, ele diz o que ele encontra na casa do Senhor. Ele está dizendo, na casa do Senhor não pode se encontrar outra coisa a não ser contemplar a formosura de Deus e aprender no seu templo. Então, se tem duas coisas que a casa de Deus tem que ser, não é lugar onde nós vamos cultivar as nossas dores, mas é lugar onde a presença do Senhor nos curará e Ele nos ensinará como alcançar um futuro melhor. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você é que existe algumas coisas para estabelecermos o que queremos. Mostrei a primeira. A primeira é pedir uma coisa e buscarei. Então, duas chaves importantes para eu estabelecer, eu preciso pedir uma coisa e buscar.
E quando eu encontro, eu tenho a revelação daquilo, do lugar ou daquilo que eu pedi. Contemplo a presença do Senhor e aprendo com Ele. Mas aqui tem outras coisas que eu quero mostrar para você. Em Marcos capítulo 10, versículo 21, fala do jovem rico. Fala do jovem rico. E ele vai lá com desejo de dizer para o Senhor: Senhor, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? O que é necessário que eu faça para vencer? Ele estava dizendo bem assim: eu sei como vencer financeiramente, mas eu não estou sabendo como vencer espiritualmente. Ele estava mostrando para Jesus que uma coisa era necessária. Jesus disse: uma coisa basta. Que às vezes nós sabemos como vencer em muitas áreas, mas tem uma que parece que a gente não consegue vencer. Você vê que Jesus, para dizer para aquele jovem rico, falta uma coisa, porque ele só queria saber de uma coisa. Se ele quisesse saber de várias coisas, Jesus teria falado: falta várias coisas. Mas o que ele queria era saber como vencer espiritualmente, como alcançar uma vida espiritualmente. E Jesus olhou para ele e disse: não tem alguma coisa errada. Veja, Jesus começa mostrando que o cumprimento dos deveres espirituais da vida daquele homem estava dando para ele resultados financeiros, mas não estava lhe dando resultados espirituais. O que nós vemos é que Jesus dá uma notícia indesejada para aquele homem que perguntava como ele faria para estar nos céus. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: você precisa dar a oportunidade de mudar a área que você não estabeleceu. Porque o que você quer, estabeleça o que você quer. Mas tem coisas para serem feitas, tem desejos que precisam ser mudados, tem preocupações que precisam ser abandonadas, tem lutas que precisam ser vencidas. Para eu enriquecer ou prosperar, eu preciso vencer as dívidas, eu preciso vencer a preguiça. Para eu ter um relacionamento saudável, ou arrumar alguém para casar ou para viver, eu preciso vencer os meus preconceitos, as minhas autoaversão. Para eu abrir uma empresa ou para eu alcançar um ministério brilhante, eu tenho que vencer algumas batalhas, eu tenho que vencer a minha limitação intelectual, eu tenho que vencer a minha vergonha. Então, para se ter o que quer, tem que se vencer. E Jesus perguntou para ele: tá, deixa eu te perguntar, a oportunidade o que é que você acha dos mandamentos? E ele disse que conhecia, tinha as credenciais para mostrar que ele era aquele que conhecia acerca do Evangelho, acerca dos mandamentos. Mas Jesus disse: mas uma coisa, falta uma coisa. Não é uma notícia bem-vinda para ele, mas para qualquer um de nós. Alguém dizer: olha, a sua prova foi boa, mas tem uma coisa aqui. Poxa, você logo cai o seu semblante. É ruim. Poxa, você construiu a casa e agora está para vender, e alguém diz: poxa, a casa é boa, tal, mas tem uma coisa.
Aí você logo entra em desespero, diz, pô, fiz tudo direito. Falta uma coisa. Falta algo a ser feito. É necessário entender. Muitas das vezes estamos ficando irritados com muitas coisas que Deus nos cobra, porque a gente acha que a gente está fazendo tudo perfeito como aquele homem. Para estabelecer o que eu quero, eu preciso vencer. Eu preciso saber das coisas que é preciso ser feitas para eu ganhar, para eu ter o que eu estou buscando. Então, ele precisava saber disso. Nós ficamos invocados quando fazemos tudo que a gente acha perfeito e alguém acha ali um defeito. A gente faz um bolo com tanto carinho e alguém acha que ficou doce demais. Ai, faltou uma coisa. O quê? Poxa, tá doce demais. Faltou uma coisa. Tá sem sal. Faz uma comida tão boa. E aí? Tá boa a comida? Tá boa, mas faltou uma coisa. O que faltou? Sal. Que decepção. Então era isso que Jesus estava dizendo. Não dá para estabelecer o que a gente quer sem que a gente vença e descubra as coisas que falta para a gente vencer, para a gente ter. Então você já ouviu isso antes, alguns amigos dizendo que faltava alguma coisa para você o agradar. Você já viu pessoas dizendo que faltava alguma coisa, e você vai ver que manter a sua lâmpada acesa é necessário, não apenas ter o privilégio de ser a noiva, mas também entender que aquelas 10 virgens, as 5 nécias ficaram, não entraram porque lhe faltava uma coisa. Era a hora delas estabelecerem: o que eu quero é casar, é encontrar-me com o noivo. Então por que você não percebeu que no meio dos barulhos uma coisa só importa? O que é que está te faltando? O que é que está te faltando? Precisamos observar e nos posicionar, porque tudo que fazemos, por mais perfeito que procuramos fazer, sempre alguém vai achar que está faltando alguma coisa. E talvez o homem, o jovem rico, quando ele ouve isso, ele diz: poxa, mas eu guardei os mandamentos, eu fiz tudo certinho, estava tudo certo. Faltava uma coisa. O que é que faltava? Faltava você ser generoso, faltava você acreditar no sacrifício, faltava você acreditar na promessa, na graça, faltava você acreditar que as suas riquezas não lhe faz entrar nos céus. Os céus ninguém entra através das riquezas, mas através da fé e da graça. Era isso que Jesus está dizendo. Falta uma coisa. Tem muita gente que estão fazendo de tudo para vencer. Esse homem também parece simples o que deve fazer para ele herdar a vida eterna. Não que devemos fazer para ganhar a vida eterna, mas para herdar a vida eterna. Ele estava acostumado a ganhar. Agora o assunto é herdar. Herdar não é ganhar. Ganhar a gente ganha numa corrida, a gente ganha quando trabalha o salário, mas herdar não vem de nós, vem do esforço de outros. Então o que ele queria era herdar a vida eterna. Mas ele estava tão acostumado com ganhar que ele achava que estava perfeito. Quando Jesus disse: se você quer herdar a vida eterna, você precisa dar. Aí ele não entendeu. O que Jesus estava dizendo era: assim como eu dou a minha vida para salvar outros, dê os seus bens para salvar. Porque os seus bens salvam pessoas da pobreza, salva algumas pessoas das dívidas. E eu darei a minha vida para você herdar a vida eterna. Porque a gente herda o que alguém ganhou. A gente herda dos pais o que os pais ganharam. Então é diferente de ganhar.
Então nós temos que entender, não é o que devemos fazer para ganhar, porque nós estamos lutando para herdar. Não é o que devemos fazer para vê-lo ou fazê-lo encontrar. O que eu devo fazer para herdar. A chance é essa, de herdar exatamente aquilo que ele estava apegado. Porque certamente ele era um homem casado, e a herança que ele estava trabalhando, ganhando, construindo, era para o filho dele herdar. Então ele não entendia o que é ganhar e o que é herdar, que eu falo semana que vem. Nascer, ele não entendeu que nascido em privilégio, o homem esperava em voz alta que ele era um novo nascido. Ele queria que Jesus dissesse que estava tudo bem, mas não estava. Era hora da gente estabelecer o que a gente quer. Para estabelecer o que a gente quer, a gente tem que fazer uma coisa. Primeira coisa, pedir ao Senhor e buscarei que eu possa morar, para contemplar a formosura e aprender. Pedir a Deus para estar onde Ele se manifesta. Porque quando você se estabelece o que você quer, você tem que lutar no lugar onde Deus se manifesta, a fim de entregar aquilo que você sonha. Então é importante. Ele vai embora, o texto diz que ele ficou triste, e a palavra triste dá-se a mesma coisa de luto. Ele morreu, porque para ele Jesus havia morrido quando disse faltava uma coisa: venda e dê para os pobres. Marcos está tentando nos mostrar, para dar uma olhada nas coisas que era colocado na fé. A alegria. Alegre-se quando o Senhor fala contigo. Ele estava mostrando que o status daquele homem, a riqueza dele, dava uma falsa sensação de superioridade. Ele achava, porque ele tinha um cargo, ele era superior ao próprio Jesus, quando ele já chega com sua arrogância, autoaversão. Ele achava que ele estava acostumado a ter poder e privilégio. Então ele estava lembrando todas as formas de vida que ele estava vivendo. Mas Jesus estabeleceu uma diretriz para ele: venda tudo que você possui, pegue o dinheiro e dê para os pobres. Em todos os lugares do templo, o que tinha era pobre, pedindo esmola. E ele não se importou. Então Jesus começa a dizer para ele: estabeleça o que você quer. O que é que você quer? Eu quero herdar. Então não tente ganhar. Herdar, você herda de alguém que conquistou. Ganhar, você se esforça para ganhar. Então ele vem com esse negócio de ganhar, quando Jesus queria dizer: você ganha dinheiro, mas vida eterna você herda. Deixa eu mostrar uma outra coisa que está te faltando. Você vê que você precisa estabelecer, não se apegar às coisas, estabelecer o que você quer, em buscar o que Deus te prometeu como herança, e não o que você quer ganhar. Preste atenção. Herdamos o poder. Jesus disse: quem crê em mim fará as mesmas obras e ainda maiores. Herdamos a salvação, herdamos a cura, herdamos a vida eterna. Isso tudo nós já temos, herdamos. Então, para estabelecer o que você quer, é necessário você reconhecer o que você herdou. Uma coisa te falta. Não se apegue ao que você ganha, se apegue ao que você herda. Aí vem uma outra coisa. Uma coisa é necessária. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Jesus está ali, a questão de prioridade.
a questão da prioridade. Para estabelecer o que você quer, você tem que estabelecer prioridade. Então você vai ver que Marta estava ali trabalhando e Maria nos pés de Jesus. E a Bíblia diz que Marta vai lá até Jesus e diz: Senhor, não te importa que eu trabalhe sozinho e minha irmã não me ajude? Aí Jesus diz: Marta, uma coisa é necessária, mas você está envolvida com muitas. Aí uma coisa para se estabelecer o que você quer estabeleça a prioridade e não se envolva com muita coisa. Por isso que eu escrevi aqui, e talvez você não prestou atenção, muitas pessoas supervaloriza a circunstância e desvaloriza a sua fé em Deus. Não seja um deles. Em última análise, você é quem você é quando ninguém está olhando. Saiba disso. E ouse ser você mesmo, por mais estranho e diferente que isso possa parecer. Mostre-se forte nas suas lutas, prioridade, aprenda as lições, suporte as circunstâncias, as consequências da realidade e siga em frente. Todas as manhãs pergunte a si mesmo o que realmente é importante. O que realmente é importante. E em seguida encontre a sua fé, coragem, sabedoria, força, vontade para construir o seu dia em torno das respostas que Deus te dá. Portanto, lembre-se que você é você e Deus é Deus. Então, vai para as coisas que são importantes. O que é que... Marta, uma coisa é necessária. Jesus está dizendo que quando estamos estabelecendo, precisamos entender o que é necessário. Uma coisa só é necessário, foi isso que ele disse para ela. Uma coisa só é necessária. Então preste atenção. Correndo aqui, eu não posso me demorar. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo, que está demorando também. Aí você vê que em qualquer dificuldade em decidir o que é uma coisa, a nós é pedido a dizer ao Senhor, pois Ele não é uma coisa, e não nos permite dizer que a atenção da nossa vida não está nele. Você vai ver uma coisa necessária. É necessário evitar aquilo que nos tira de Deus. Aí você vai ver, Maria escolheu aquela boa parte não lhe será tirada. Maria focou em uma coisa necessária. Então, para estabelecer o que a gente quer, temos que nos voltar para o que é necessário e não para o que é temporário. A palavra necessário é algo que a gente tem que aprender. Poxa, você sabe que teu filho está errando, é necessário chamar a atenção dele. Você sabe que precisa prosperar, então é necessário trabalhar. Você sabe que sua família não está bem, é necessário chamar para a conversa. Então é necessário a prioridade. Uma coisa é necessária. Para se estabelecer o que se quer, tem que se estabelecer as coisas necessárias. A mera postura de ouvir a palavra de Deus não era nada indicado para Marta. Ela estava muito preocupada em fazer as coisas em vez de acreditar nas promessas de Deus. Então entenda, se preocupe com as promessas de Deus e não com as suas dívidas. Volto a repetir, tem muita gente valorizando o problema e não valorizam a sua fé em Deus.
Então Maria se assentou-se ao pé de Jesus. Isso significa que ela estava ali buscando o que era necessário. Ela estava apresentando engajamento a Jesus, mostrando para Jesus que ela estava a fim de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos entender que para estabelecer o que sonhamos, o que queremos, é necessário, uma coisa é necessária, ouvir as promessas para ter certeza de que você está dentro da vontade certa. Ouvir as promessas para que nos dias maus você não seja pego de surpresa. Ouvir as promessas para que você tenha fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando eu falo ouvir as promessas, Maria estava ouvindo Jesus dizendo: nós vamos vencer, eu vou ressuscitar, nós vamos governar o mundo, eu vou salvar os perdidos, eu vou dar vista aos cegos, eu vou curar os enfermos, eu vou ressuscitar os mortos. Olha quantas promessas. Eu vou agora sair e multiplicar os pães, eu vou prosperar os pobres. Então é necessário estar aos pés de Jesus. Se você quer estabelecer o que você quer, é necessário ouvir bastante acerca das promessas e não das suas dificuldades. E você vai ver que nós precisamos priorizar, ouvir Deus, para que o nosso tempo seja maior com Ele e não com aquilo que rouba não só o tempo conosco com Deus, mas também rouba Deus da gente. O que Maria estava dizendo é: o meu tempo Satanás não rouba. Aí ele está dizendo, e tem mais, Satanás não vai roubar o meu tempo e eu não vou permitir que ele me destrua. Então eu quero te dar mais uma coisa, mais um tempo, mais uma coisa. Uma coisa eu sei, uma coisa eu sei. Você vê que eu falei, falta-te uma coisa, Marcos 10, 21. Depois falei, uma coisa é necessário, Lucas capítulo 10, 41 e 42. E agora eu quero falar com você para finalizar, uma coisa eu sei, uma coisa eu sei. Em João capítulo 9, versículo 25, o homem que foi curado de João 9, aquele que eu já preguei aqui, daquele cara que os discípulos teologicamente queriam discutir com Jesus acerca de quem pecou, ele ou seus pais. E Jesus olha para aquele homem e diz: há nele o poder que vai manifestar a obra de Deus. Esse homem que o poder de Deus se manifestou, quando ele foi no tanque de Siloé lavar os olhos, e ele voltou vendo, as pessoas não queriam acreditar que Jesus havia resolvido o problema dele, porque ele estabeleceu o que ele queria. Quando Jesus disse, vá no tanque de Siloé, ele se estabeleceu, ele colocou no coração dele, eu tenho certeza que vai dar certo. E depois que ele é curado, as pessoas começaram a questionar se ele era cego mesmo de nascença ou não. E aí, diz no versículo 25, dito por um homem curado de cegueira, a resposta foi, alguém perguntou, você foi curado mesmo? Aí ele diz, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. É importante nos apegarmos àquilo que sabemos. Oséias 4,6, a Bíblia vai dizer, esse povo perece porque lhe falta conhecimento. Então o povo está sofrendo porque falta conhecer. E ele diz, uma coisa eu sei. Veja, ele está estabelecendo que uma coisa, quando você sabe, resolve o teu problema. Quando ele diz, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo, ele está dizendo para a gente que no momento que a gente quer fugir ou vencer uma situação, é necessário estabelecer uma crença. Uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, Deus é poderoso. Uma coisa eu sei, Deus vai me prosperar. Uma coisa eu sei, Ele me salvou.
Uma coisa eu sei, eu sou próspero. Esses dias alguém me perguntava lá em Porto Velho, e aí, apóstolo, como é que você está? É muito dinheiro? De cara, dinheiro não tenho muito não, mas olha, prosperidade é uma unção que está na minha vida. Aí ele perguntava, mas como assim? Não entendi. Não quer dizer que o senhor não tem dinheiro, mas tem prosperidade? Qual a diferença? Eu disse, quem tem dinheiro, ele pode ser roubado, ele pode perder, ele pode fracassar financeiramente. Mas quem tem prosperidade, ninguém rouba, porque quanto mais tira, mais Deus dá para ele. Quem tem prosperidade, nos momentos difíceis, Deus manda pessoas abençoá-las, inclusive você. A pessoa havia me abençoado com uma certa quantia. Então, é importante a gente saber que o que eu sei. Uma coisa eu sei, uma coisa eu sei. E pronto. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu sei que eu era miserável, mas agora eu sou próspero. Eu sei que a minha vida era uma vida de fracasso, mas agora eu sou mais do que vencedor. Eu sei que a minha vida não valia nada, mas agora a minha vida tem preço de sangue. Eu sei que eu poderia estar agora passando necessidade, mas o meu Deus me prospera. Então eu sei. Precisamos abandonar a necessidade. Porque o homem dito que havia sido cego, a resposta foi, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Nós precisamos mostrar que temos convicção do que nós éramos e do que nós somos agora. Tem pessoas que você vai perguntar para ela, e aí, como é que você está? Meu irmão, que luta. Tudo. Ele só sabe da luta. Ele não olha e vê. Uma coisa eu sei, eu sou vencedor, meu irmão. Apesar das lutas, eu sou vencedor. Lembra do que eu disse? Apesar de não ter o dinheiro agora, eu sou próspero. Apesar das lutas, meu irmão, eu sou vencedor. Apesar eu tenho vitória. Então essa coisa é importante. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Então nós temos uma coisa eu peço, uma coisa te falta, uma coisa é necessária e uma coisa eu sei. Para estabelecer o que você quer, é necessário entender cada uma dessas coisas. Então é necessário mostrarmos que já encontramos com o nosso Jesus e que Ele já resolveu nossos problemas. Uma coisa eu sei, amanhã vai ser melhor do que hoje. Uma coisa eu sei, minha vida eu vou arrebentar com a cara de Satanás e vou sair e vou ter muita vitória. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Uma coisa eu sei, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Mas por quê? Como é que você pode dizer que você sabe? É só você olhar Filipenses 4. Filipenses 4, 13 e 14. Ele diz bem assim, abandonando como os relacionamentos do nosso passado, eu prossigo para o futuro. Ele está dizendo que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para as que estão à minha frente. Porque quando você sabe, uma coisa eu sei, Paulo sabia que o que esperava por ele era algo maravilhoso, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Foi o que ele estava tentando dizer, estou começando uma nova temporada. Ele estava dizendo, estou dando início a uma vida maravilhosa. Estou motivado a vencer e nada vai me atrapalhar. Estou disposto a alcançar os meus sonhos e nada vai me impedir. Uma coisa eu sei, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecendo de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e já estou me esquecendo de outubro, porque novembro vai ser um mês de muitas conquistas. É necessário a gente sair dessa ilusão, desses barulhos. Estamos vivendo um momento decisivo.
temos aí a oportunidade de deixar que o país avance e que a igreja continue livre. Precisamos estabelecer uma coisa: quem mente e vive uma vida de mentira, o pai dele é Satanás. É Satanás, que a Bíblia, a palavra Satanás é acusador, né? Quem mente e aceita a mentira de alguém que é mentiroso, torna-se filho do diabo junto com aquele que mente. Então a igreja precisa essa semana se multiplicar, porque eu sei o que é a verdade, eu sei o que é melhor para a minha família. Então nós temos dois candidatos e nós temos que ficar com aquele que é da verdade, com aquele que representa o povo, que me representa, que representa as pautas cristãs, e não para aquele que quer mostrar apenas para você o que ganhar. Nós temos que votar naquele que vai nos fazer herdar, ou que nós podemos deixar como herança para os nossos netos uma vida melhor, sem ideologia, sem maldade, sem facção, sem problemas. É necessário nós tomarmos uma posição. É necessário tomarmos uma decisão. Uma coisa é necessária: eu preciso estabelecer o que eu quero. E uma coisa eu sei: eu era cego, mas agora eu vejo. Uma coisa eu sei: eu era ignorante, mas agora eu sou sábio. Uma coisa eu sei: eu já fui enrolado, enganado, mas agora não serei mais enganado. Eu gosto muito de encerrar aqui falando o texto de Paulo de Filipenses capítulo 3, versículo 3 ao 14. E eu quero que você estabeleça isso para a sua vida. Essa semana nós temos que trabalhar essa questão do que eu sei e do que eu quero. É o que eu sei e o que eu quero. Uma coisa me falta, eu tenho que parar de mentir para mim mesmo. Uma coisa eu peço, eu tenho que estabelecer a presença do Senhor e o que Ele me ensina. Paulo diz bem assim: irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Encerrando com essa coisa de Paulo. Paulo diz: irmãos, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço naquelas que estão adiante. Então, para se estabelecer a quinta coisa que eu devo fazer é esquecer-me das coisas que ficaram para trás, esquecer-me das mágoas, esquecer-me das limitações, esquecermos das provações, esquecermos das dívidas que nos prejudicou, das pessoas que nos atrapalharam, esquecermos das pessoas que prejudicaram e avançarmos para as coisas que estão adiante. Uma coisa eu faço: preciso esquecer. Para eu estabelecer o que eu quero, eu preciso esquecer. Eu preciso tomar uma decisão que vai mudar a minha vida. Aí, versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Então você vai ver que nós falamos das coisas que nós precisamos estabelecer. Uma coisa eu peço, uma coisa me falta, uma coisa é necessária e uma coisa eu faço. Uma coisa eu peço, uma coisa me falta, uma coisa é necessária, uma coisa eu sei e uma coisa me falta. Faça uma lista das coisas.
O que é necessário para você vencer, para você estabelecer o que você quer? É necessário fazer um curso, é necessário ganhar o dinheiro, é necessário ganhar almas, é necessário eu ter novos amigos. Faça o que me falta. O que me falta? Me falta ter relacionamento com Deus, aprender que eu tenho que ganhar, que eu tenho que herdar, e o que eu ganhei eu deixo para outros herdarem. O que é necessário? É necessário estabelecer, ouvir Deus, viver Deus, estabelecer Deus. E o que é necessário? Esquecer. É necessário, peço ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor. O que eu peço ao Senhor? Que eu possa estar na tua casa todos os dias da minha vida para contemplar a sua formosura, entendendo que a presença dele me sara, e aprender com aquilo que ele tem para me dar. E uma coisa eu faço. E o que é que eu faço? Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e prossigo para aquelas que estão adiante. Quero te convidar para falar com Deus. Quero te convidar para dizer para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor, eu quero estabelecer a minha vida nas coisas que me faltam. E eu quero vencer, porque a minha vida é mais do que minha roupa, é mais do que a minha comida. Minha vida é o Senhor, e nela eu tenho toda a minha inspiração. Não esqueça, nós estamos na semana decisiva. Vamos ganhar votos para estabelecer o melhor para a nossa vida. Uma coisa me falta: parar de concordar com os mentirosos, para não me tornar filho do diabo junto com ele. Então vamos fazer a coisa certa, e Deus estabelecerá a sua bênção em nossa vida. O cego viu. Uma coisa eu sei: eu era cego, mas agora eu vejo. Vamos falar com Deus. Vamos estabelecer a vontade de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Pai, graças te damos por essa noite, por essa oportunidade. Graças te damos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Das coisas que me faltam, eu quero estabelecer aquilo que eu quero. Então, observando as coisas que me faltam, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê entendimento, que eu não fique no meio dos barulhos esquecendo das coisas importantes, que eu não valorize as minhas circunstâncias, mas valorize a minha fé no Senhor. Que o Senhor, que eu não tenha aversão às tuas promessas, mas que eu viva debaixo das tuas promessas. Então vem, meu Deus, consagra também este copo com água, que ele venha a ser um remédio para a cura de qualquer enfermidade. Salva esse Brasil. Eu oro pelo presidente da República Brasileira, que o Senhor, meu Deus, dê força e entendimento para esse homem, e que o povo brasileiro, os cristãos brasileiros e outros de outras religiões, reconheça que é a melhor opção do Senhor para esta nação, e que ele seja favorável, o Senhor seja favorável na reeleição do presidente, que o Senhor o abençoe com graça, com unção, e que o país continue crescendo, a fim de que meus netos, os meus filhos, sejam abençoados a partir deste governo que é estabelecido a partir das nossas decisões. Meu Deus, tira a venda dos olhos daqueles que ainda estão cegos. Tira, meu Deus, os tampões dos ouvidos daqueles que não conseguem ouvir a verdade, que não conseguem ser moldados pela sua palavra. Faz com que esses sejam, meu Deus, a mente dele esclarecida, para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Abençoe as famílias, abençoe a dona de casa, abençoe aqueles que têm causa na justiça, abençoe aqueles que estão doentes, trazendo a cura, abençoe aqueles que precisam.
porque da mão do Senhor vem um favor, a nossa herança vem do Senhor, que já conquistou na cruz do Calvário tudo o que precisávamos. Então consagra esta água, estabeleça o milagre em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Toma da sua água e seja abençoado. Pois é, queridos, até a próxima. Estabeleça o que você quer. Uma coisa te falta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê shalom. Shalom, shalom. Shalom Adonai. Deus te abençoe. Até a próxima. Se o Senhor disser que sim, até lá, em nome de Jesus.